Bom, fala pessoal, tudo bem? Se vocês não estavam aqui até alguns minutos atrás, bom dia, meu nome é Henrico Bergamo, eu sou arquiteto de solução especialista de serverless para a América Latina aqui na AWS. Bem-vindos à primeira conversa que a gente vai ter nesse Serverless Roadshow, né, esse evento de 2 dias. Antes de a gente começar com conteúdo um pouco mais aprofundado, né, mais focado em serviços específicos, em abordagens, em arquiteturas específicas, eu queria bater um papo com vocês só para a gente, né, setar a base do que a gente vai falar aqui ao longo dessas 10 sessões, né, sobre os principais conceitos de serverless, os principais serviços, onde eles são mais bem aceitos, onde eu consigo, como esses caras funcionam. Né. E aí, antes de eu começar a falar, já quero deixar bem claro que para essa sessão, para todas as próximas sessões, conforme vocês forem tendo qualquer dúvida, quiser mandar no chat aqui pra gente, a gente vai ficar nos bastidores, vai responder vocês conforme forem aparecendo as dúvidas, tranquilo? Né? E aí, antes então da gente começar a conversar de serviço propriamente dito, né, faz um certo sentido a gente começar a falar por que esse cara surgiu, né, esse tipo de arquitetura surgiu dentro da Amazon, né, antes mesmo de existir a AWS, né, como que isso refletiu no nosso, né, monolito do e-commerce, né, da Amazon Varejo, da .com, que a gente chama aqui dentro. Né. Então, de 94 até 2001, a .com nada mais era do que um gigante monolítico. Né, uma arquitetura que, pra gente, internamente, não estava funcionando muito bem, pensando na velocidade que a gente queria iterar, na velocidade que a gente queria soltar novas atualizações. Né? Tanto que, se vocês forem imaginar aí um número de deploys que a gente podia fazer, né, janelas de deploy que a gente podia fazer num ano, era 4. Né? Então a gente podia fazer uma por trimestre, basicamente. Era a realidade da .com. Né? Se a gente perdesse uma janela, perdeu. Né? Fazer o quê? Né? Fica para o próximo quarter. Né? Então isso claramente vocês conseguem imaginar onde que isso não funciona, né? Em lugar nenhum. Né? E aí em 2002 né, a gente passou a remodelar todo o monolito, né, para uma arquitetura distribuída e introduziu o conceito que a gente chama de Two Pizza Team. Esse Two Pizza Team, na verdade, é simplesmente é uma abstração. Né? Duas pizzas funcionam no conceito americano, né? Aquelas pizzas gigantes, mas basicamente quer dizer que um time, né, o dono de um microserviço, o dono de um produto, não deveria ser maior do que um time que é alimentado por duas pizzas americanas, né? Porque aqui no Brasil uma pessoa até come uma pizza só. Né? Então isso quer dizer basicamente o quê? Que um time, né, um dono de um microserviço, dono de um serviço, de um produto, deveria ser composto por 6, 8, no máximo 10 pessoas. Passou disso, esse time é quebrado em dois times iguais. Né? E assim vai crescendo o conceito do Two Pizza Team. Quer dizer, dentro desse time, todo mundo que está ali tem a mesma responsabilidade só por aquele produto. Né? Esse cara ele vai cuidar, né, esse time ele vai cuidar do produto dele, seja ele uma plataforma, seja ele um microserviço, seja ele um conjunto de microserviços, né, de serviços definidos por um contexto lógico, né, seja ele um time comercial, qualquer coisa. Né, ele é responsável pelo produto dele, mas focado em desenvolvimento, em aplicações, né, ele é focado na lógica de negócio dele. Ele não é responsável pela plataforma de pipeline, pelas ferramentas de monitoramento, de métrica, de APM. Ele não é responsável pelas ferramentas de segurança. Não que ele não tenha que implementar segurança, mas ele não é responsável pelas ferramentas de segurança, né, por gerenciar o banco, por ferramenta de teste. Ele não é responsável por nada disso. Né? O que ele é responsável, na verdade? Né? Ele é responsável por desenvolver a aplicação dele, né? Por gerenciar a infraestrutura, mas a infraestrutura daqueles recursos propriamente, né? Uma configuração do aplicativo, do pipeline para aquela aplicação, ele é responsável, mas não em gerenciar as plataformas de pipeline, né? Os alarmes que essa aplicação vai definir, vai gerar se alguma coisa de errado não estiver certo. Né, os testes que esse cara vai criar, conformidade, né, code coverage, então isso tudo é responsabilidade do time do serviço. Qualquer outra coisa, né, ele não é responsável por qualquer outra coisa que não seja produto dele. Tá? Então só para deixar bem claro como que isso foi decidido quando a gente fez essa mudança. Né? E aí legal, eu tenho um equilíbrio, né?
começo a trabalhar, tentar fazer essa definição de responsabilidade, essa segregação. Né? Eu tenho meu produto legal, tenho um monte de coisa que eu tenho que tomar conta. Mas ainda assim eu tenho... a gente entende que não é a realidade de muitas empresas daí. Então, eu ainda tenho que tomar conta, dependendo de como meu time é montado, né, eu ainda tenho que tomar conta de algumas coisas operacionais. Né? Sobe um cluster de banco de dados, provisiona esse cara, faz indexação, né, particiona, aplica patch, sobe um cluster de containers, de Kubernetes, qualquer coisa. Né? Então eu ainda tenho ali um meio a meio entre lidar com tarefa de regra de negócio, escrever código, desenhar minha arquitetura, e muitas vezes o cara que desenha a arquitetura é o cara que vai lá e provisiona os recursos para permitir que o time de desenvolvimento faça trabalho. Né? E o time de desenvolvimento, às vezes, também é o time que monta a esteira de pipeline, né, de distribuição, não simplesmente opera ela. Né? Então, e se a gente pudesse tentar tirar mais ainda da responsabilidade dos times, né, para esse tipo de plataforma, né, de serviço compartilhado, cada vez menos ter que atuar no provisionamento desses caras, gestão desse tipo de recurso. E aí começa a evolução, né, a entrada no mundo serverless. Né? O CTO da Amazon, o Werner Vogels, ele fala que nenhum servidor é mais fácil de gerenciar do que nenhum servidor, né? Do que não ter um servidor para gerenciar. E aí começa a entrada do conceito serverless, que vocês vão ver que é um pouco mais amplo do que muita gente pensa, né? Mas a grosso modo, isso significa simplesmente eu não ter um servidor, independente da camada da minha arquitetura que eu estou trabalhando, não ter uma camada, né, de não ter um servidor ali para eu gerenciar, para eu provisionar. Né? O que eu quiser utilizar e escalar, eu vou escalar conforme o uso, né? Eu não tenho que configurar um auto-scaling group, regra para scale in, scale out, né? Eu vou pagar só pelo uso, né? Eu não tenho ali um minimum fee que eu tenho que pagar só para ter o serviço usando, que eu pago quando não estiver rodando. E toda a disponibilidade de tolerância à falha ele já é nativa, porque ele vai usar toda a infraestrutura da AWS. Né, esse serviço ele fica distribuído por todas as AZs, em alguns casos global, então em todas as regiões. Né, então esse cara começa a tirar muito peso das minhas costas, né, peso operacional. E aí isso significa o quê? Que eu tenho um pouco mais de agilidade, né, para sair desenvolvendo minhas coisas, menos sobrecarga para o time operacional. Né? Eu tenho mais foco, porque eu consigo deixar de lado, se eu trabalhar minimamente bem ali como infraestrutura como código, que a gente vai ver, né? A gente consegue provisionar muito rápido esses recursos, né? Não ter que se portar com janela de manutenção, aplicação de patch, então eu foco só na escrita de regra de negócio e botar esse cara para trabalhar. Aumento minha escala tanto de trabalho, né, que eu consigo dedicar meus times de uma forma bem mais enxuta, mais inteligente para manter minha aplicação, e também escala da aplicação propriamente dita, né? Mais flexibilidade para conseguir movimentar, né? Migrar qualquer tipo de lógica e até entre regiões, se eu tiver qualquer problema. Né? Melhor time to market, porque eu perco, eu não tenho mais, eu deixo de perder tempo com qualquer problema de provisionamento, né, de sizing de arquitetura, eu simplesmente entrego o meu código, né, subo esse cara e disponibilizo ele via uma API, por exemplo, que também é serverless, a gente vai falar sobre isso. Eu tenho menor não TCO, né, o Total Cost of Ownership, isso baseado num estudo da Deloitte, já que eu não tenho mais que gerenciar todas as máquinas, que eu não tenho que provisionar esse cara, né, e aí o custo dele direto e indireto acaba sendo muito menor também para o meu time. E aí, como eu falei que o serverless, né, é um conceito um pouco mais abrangente do que muita gente pensa, né, que quando a gente fala serverless, já vem Lambda na cabeça. Mas se for ver, não é só isso. Né, tudo bem, toda a parte de processamento ficou famosa, né, o conceito apareceu mesmo em 2014, quando o Lambda apareceu. Mas se vocês forem ver, tem muitos outros serviços na AWS que são serverless, que nem todos estão aqui, mas em diversas outras vertentes, né, de tecnologia. Então, para processamento, a gente tem o Lambda e o Fargate, né, para funções, né, Functions as a Service, ou FAS, e o Fargate para containers. Né, mas os dois primeiros serviços da AWS, né, o S3 e o SQS, se vocês forem prestar atenção, eles são serverless. Né, você não tem para criar uma fila no SQS, para criar um bucket no S3, você não precisa provisionar um recurso por baixo, um cluster de um broker, né, de mensageria. Você simplesmente cria o recurso e consome, né, de acordo com quanto você precisa. Você vai pagar e escalar de acordo com o seu uso. Aí, para armazenamento, a gente tem o S3, para Object Store, a gente tem para banco de dados relacionais e não relacionais, a gente tem o Aurora, a gente tem o DynamoDB.
né, para integração de aplicações, a gente tem o API Gateway, SNS, SQS para filas e tópicos, Step Functions, que a gente vai falar um pouco melhor também para orquestração de microserviços, né, o AppSync também, vamos falar um pouquinho melhor dele para APIs de GraphQL, e o Amazon Event Bridge para um barramento de eventos, né, agora que cada vez mais a arquiteturas event-driven estão sendo utilizadas, né, em arquiteturas distribuídas. Então a gente tem um monte de servidor de serviço serverless em camadas diferentes da minha aplicação. E aí vamos focar especificamente falando do Lambda, né, nessa primeira parte. A gente tem, né, pensando nesse cara como uma cebola, né, com diversas camadas, quando a gente começa a mudar o paradigma que a gente desenvolve, de passar de ter mudar, né, ao invés de ter uma aplicação lá que está sempre disposta para a gente, que é só estimular, ela já está de pé, né, esperando alguma coisa, que você está pagando por ela por esse tempo ocioso, você começa a orientar toda a minha arquitetura a eventos. Né? Então só vou estimular parte da minha arquitetura quando chegar um evento. Ou seja, um evento pode ser qualquer coisa que faça sentido no momento do tempo. Né? Então pode ser um arquivo que caiu nas 3, pode ser uma mensagem que foi postada num tópico ou numa fila, num barramento de evento, pode ser uma chamada de API, né? Isso é um evento. Então eu começo a definir funções, né, que vão atuar como serviços, né, ou microserviços para dar vazão a esse evento, para processar esse evento. E a gente tem o Lambda, que é a minha serverless faz, né, então é um function as a service. Então a minha função, ela vai virar, o meu serviço vai virar essa função e ele é serverless. Quer dizer, eu não tenho que provisionar o que está rodando por baixo, né, toda a capacidade computacional por baixo para dar vazão ao meu evento. Eu simplesmente tenho ali a origem do evento, né, se for olhar na anatomia da função e do Lambda em si, eu tenho a origem do meu evento, que aí pode ser alteração no estado de um dado, por exemplo, o DynamoDB, que tem o DynamoStrings, né, então fiz uma alteração num arquivo, num registro, né, criei um registro novo, alterei um registro novo, ele dispara uma string, né, que o Lambda captura esse cara e processa. Né, uma requisição para o endpoint, um endpoint de API Gateway, por exemplo, que por trás dessa integração barra customer barra ID chama uma função lambda. Né, ou alterações em outros estados, né, de recursos que a gente tem na AWS. Né, subi uma instância EC2, coloquei um arquivo num bucket, deletei um bucket, qualquer coisa dentro da AWS. Né, eu tenho a minha função, que ela tem alguns runtimes nativos, né, Node, Python, Java, e agora a gente tem uma forma de criar seu custom runtime, na verdade desde 2019, então você pode criar custom runtimes que a AWS não suporta, ou até mesmo customizar um runtime próprio, né? Então customizar o seu runtime Java, criar um runtime em PHP, em COBOL, se fizer sentido para você. E aí dentro da função você chama qualquer coisa. Chama serviços AWS, né? Chama outros endpoints fora da AWS, HTTP, né? E consome seu evento, processe e roda a sua lógica de negócio. Pensando dentro da função propriamente dita, ela tem esses três principais marcos, né, ou macros dentro da função. Então ela tem o handler, que é o método que vai ser executado, que quando você cria a função você fala qual é o handler, é um método de entrada, né, o starter point ali dentro da sua função. Ele vai receber dois grandes objetos, né, o objeto de evento e o objeto contexto. O event, ele basicamente ele contém dados de quem está invocando aquele, né, o evento origem, o event source de quem está invocando aquela função. Então, por exemplo, se esse cara está sendo invocado por um API Gateway, vai vir qual é o API Gateway, né, a URL desse cara, vai vir qual é o path, parâmetro, body, query string, header, tudo que tiver, user agent, tudo que tiver desse cara da API vai vir para cá. Né? E o objeto contexto é tudo que faz sentido, faz referência àquele container de execução da função. Então vai ver qual é o ID da requisição, qual o log group do CloudWatch Logs que vai ser mandado os logs desse cara, qual é o runtime que está definido, né? Então Node versão 14, por exemplo, quanto de memória você alocou para rodar aquela função, quando você termina de rodar, quanto de memória que consumiu, né? Então tudo que for referente ao container de execução vai estar lá. Né? E a minha lógica de negócio eu executo dentro do handler. Né? E aí eu tenho alguns, pensando em custos, né, como eu controlo a função, eu tenho algumas coisas bem interessantes. Né? Então, primeiro, bom deixar claro que a gente tem um free tier ad eternum lá, que é 1 milhão de requisições, né, no mês, e 400 mil gigas
de memória de processamento que você coloca nesse cara. Quer dizer, por que 400 mil gigas? Né? Quando você cria uma função Lambda, você vai alocar para ela um tanto de memória, né, de memória RAM, e de timeout para essa função executar. Né? Hoje as funções elas podem executar por até 15 minutos, e do reinvent, né, de 2020, agora as funções elas antes podiam rodar por ter alocado até 3 GB de memória, agora elas podem ter até 9, 10 GB de memória alocada, né, na verdade. Então, você pode rodar, né, não só 1 milhão de requisições no mês, mas também dentro do quanto de memória você alocou, você tem 400 mil GB de processamento. Né? E também teve uma modificação bem significativa, né, que pode reduzir até 70%, 80% de custo para os clientes, é que antes o Lambda ele era cobrado com incrementos de 100 milissegundos. Né? Então, você rodava a sua função por 80 milissegundos, a gente cobrava 100. Né? Rodava por 110 milissegundos, cobrava 200, e assim por diante. Desde o reinvent também, agora ela é cobrada por incremento de 1 milissegundo. Então, para quem rodava uma função Lambda em 30 milissegundos e era cobrado 100 milissegundos, agora é cobrado 30. Isso é uma redução de 70% no custo. Né? De algo que já era baixo, é mais baixo ainda. Então é sempre uma primeira... Quando você vai montar uma arquitetura do zero, tenta pensar Lambda first. Né? Esse cara é um candidato para Lambda, eu consigo rodar ele, essa função ela consegue executar em 15 minutos, ela consegue executar com 10 GB de memória, no máximo, né? Que já é muito para uma única função, consegue. Poxa, legal, então eu vou tentar usar Lambda. Se tiver algum caso que não consiga, precisa de uma integração visual, algo do gênero, legal, vamos trabalhar com container, né, com Fargate, se não rolar Fargate, aí com container em EC2. Então é o caminho inverso da abstração, né, de servidores. De novo, né, eu também não tenho um mínimo, como eu falei, a gente não tem um FII, então não tem um mínimo por hora, diário, que você precisa pagar, né, nem taxa para registrar um dispositivo, nem nada. Você só vai pagar quando uma função for estimulada. A gente tem o API Gateway, falando um pouquinho do Lambda, agora pensando em como eu consigo expor minhas aplicações por um mundo externo. Então a gente tem o API Gateway, né, que é um gateway também serverless da AWS, para você expor suas APIs para o mundo externo. Então você consegue criar todo o front, né, toda a camada externa da minha aplicação, né, para vários microserviços internos. A gente vai falar quais são as formas de integração desse cara. Ele já tem integração, mitigação contra a DDoS nativa. Aí você consegue implementar alguns critérios de segurança como throttling, plano de uso, distribuir com chave de API, agora também implementar o MTLS para segurança. Você consegue também fazer toda a parte de autenticação e autorização, ou utilizando funções Lambda para cada uma das requisições que eu recebo, ou casando com outros identity providers, né, como o Cognito, na verdade, né, no final das contas. Então você consegue ter um fluxo AUF 2, né, totalmente gerenciado, integrado com API Gateway. E aí pensando nos tipos de integração que a gente tem, né, a gente tem três grandes tipos ali de formas de eu provisionar minha API. Então a principal delas, né, a mais comum que a gente vê é a API regional, que é uma API pública, né, no final das contas, né, e eu consigo acessar ela por endpoints HTTPS, né, todos os endpoints são HTTPS, né, por padrão você não consegue criar um HTTP, mas esse cara ele é exposto publicamente, né, na internet. Eu consigo acessar ele ou pelos meus sites, pelos meus clients, meus devices, né, por aplicativos móveis, ou se eu quiser colocar uma distribuição do CloudFront na frente, eu consigo, né, para aumentar mais a resiliência, mais a segurança, a mitigação de DDoS e alguns outros controles. Eu tenho as APIs Edge Optimized. Esses caras eles já vivem numa distribuição gerenciada do CloudFront, né, então eles já são meio que distribuídos pelos POPs, né, pelos pontos de presença que a gente tem na CDN, e a diferença é que aí nesse caso você não gerencia a distribuição, né, você perde um pouco de flexibilidade de coisas específicas que você poderia fazer na distribuição, né, como restrição por restrições geográficas, né, blacklist, whitelist de IPs direto no CloudFront, esse tipo de coisa. Né, time to leave e whitelisting de headers, de cookie, essas coisas. Daí eu tenho APIs privadas, que aí são APIs que vão ser só acessadas dentro da minha VPC. Né, você vai falar qual VPC que essa API vai morar, e para outras aplicações de outras VPCs ou internas, né, do on-premise conversar com ela, você precisa ter um roteamento, né, uma rota entre a sua VPC ou seu on-premise para a VPC onde está morando essa API.
Pensando da API para frente, integração, eu consigo tanto trabalhar com caching nesse cara, então ele tem um cluster de cache que eu consigo criar, né, e falar como que eu quero fazer a estratégia de caching dos meus recursos, das minhas respostas, todo um monitoramento, aí tanto do ponto de vista de log, de métrica de serviço, de tracing distribuído, começa a ser gerado a partir dele e é armazenado no CloudWatch Logs, no CloudWatch Metrics ou no X-Ray, caso de tracing. E aí as minhas integrações. Eu consigo ou integrar diretamente com uma função Lambda, né? Então eu tenho uma API e um backend totalmente serverless. Eu consigo bater em outros endpoints que já estão, né, aplicações que estão rodando no EC2. Eu tenho uma parte muito interessante que é para o API Gateway, ele tem uma faceta ali, uma integração nativa com os serviços AWS. Então, se eu quiser, por exemplo, uma API REST que vai colocar uma mensagem numa fila ou fazer uma leitura, né, fazer um CRUD simples numa tabela do Dynamo, eu não preciso de um Lambda ou de um container ou de uma lógica, né, em programação para bater no meu serviço. Eu consigo simplesmente plugar ali e falar, olha, dessa integração ela vai fazer um get, né, vai chamar uma API de getItem no DynamoDB, nessa tabela. Então, se é alguma coisa muito simples, sem uma lógica muito complexa, eu consigo fazer essa integração ativa, né, o que aumenta a minha performance e diminui o custo, porque eu não tenho esse middleman aí fazendo a lógica. Né. Eu consigo também acessar qualquer outro endpoint HTTP que esteja fora. Né. Então, por exemplo, bati um cara na minha API que vai chamar uma API do correio. A API do correio é publicamente exposta, né. Então só faço uma integração HTTP. E mesma coisa se eu tiver outro serviço rodando numa VPC ou dentro de casa. Então eu posso chamar um VPC endpoint, né, um serviço que esteja, sei lá, num Network Load Balancer interno, ou num ALB interno, ou bater direto num outro API Gateway que eu tenho dentro de casa, né, para começar a pensar numa estratégia de migração, de modernização de arquitetura. E aí a gente tem dois tipos de API Gateways, né, 3 mais 2. Eu vou explicar melhor por quê. Então a gente tem o que chama de REST APIs, né, e agora o HTTP APIs, que são para request response mesmo, né, são APIs REST. Né, você vai trabalhar o mesmo padrão que a gente já está acostumado, métodos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, né, comunicação short-living ali, então o cara fez a request, recebeu a response, morreu, e não guarda estado, né, stateless. E a gente tem também APIs de WebSocket. Então, se você quiser fazer um chat em real time, né, qualquer coisa que precise de uma comunicação longa, né, em two-way, ali, a comunicação de duas vias, você consegue criar também uma API de WebSocket. E aí eu falo que a gente tem duas APIs agora, né, para a parte de REST. O REST APIs, que foi a primeira que nasceu, que era o nome do serviço, né, API Gateway. Você criava uma API REST. E agora a gente tem o HTTP APIs. No final das contas, esses dois serviços, eles têm o mesmo intuito. São APIs REST, né, que trabalham com os métodos HTTP. A diferença é que o HTTP APIs é uma reescrita do REST APIs, né, do zero, é um serviço novo, né, então como ele foi reescrito, ele tira um pouco do overhead de integração entre chegar uma requisição no gateway e ele chamar a integração que está por trás, né, um Lambda, um cluster de container, um load balancer, qualquer coisa. Então ele tira um pouco desse overhead e muda também um pouco a precificação, já que ele foi reescrito, né. Então, pensando no preço, que para ambos os serviços tem um custo baixo, mas pensando principalmente no preço, né, o REST API, 1 milhão de chamadas, custa $3,50. Com HTTP APIs, 1 milhão de chamadas custa $1. Né, então é uma redução de quase 70%. Então isso é o principal ponto, né, mais a latência que eu falo que é reduzida em até uns 50%, essa latência de integração também. E aí hoje, ao longo do ano de 2020 e 2021, o time de serviço está fazendo toda a parte de paridade de features entre o REST API e o HTTP APIs, né, para em algum momento do tempo os dois estarem no mesmo par, né, em pé de features, e o HTTP APIs continuar a ser evoluído. Então hoje, se você quiser utilizar um ou outro, tem uma página nossa da documentação que fala quais features cada um tem, e você consegue entender qual faz mais sentido para você, qual você consegue usar ou não por enquanto. E aí pensando em como que essas aplicações acabam se comportando quando a gente começa a mudar, né, cada vez mais para aplicações serverless, uma aplicação 3 camadas que a gente tinha no passado, né, em vez de ter aquele cluster, aquela camada de servidor web, né, servido por um load balancer, que manda para um outro load balancer, que tem uma camada de servidor de aplicação, que tem uma outra camada com banco de dados, né, com master, slave, read replica, cache. Isso muda um pouco.
Então, a gente vai falar também do Amplify, mas pensando numa stack 100% serverless, quando eu tenho meu front-end, né, estático ali em React Native, dependendo do caso, se estiver num aplicativo móvel, Angular, Vue, eu consigo externalizar esse cara, não preciso mais uma camada de container servindo ele para mim, né, eu deixo ele no S3 exposto, toda a parte de HTML, CSS, JavaScript, ele fica no S3, e eu uso o S3 como hosting, né, web hosting, toda a minha autenticação, né, que vai estar implementada no site, eu vou usar o Cognito, né, que também é um servidor, é um serviço serverless, né, e toda a parte de back-end, aquela camada de servidor de aplicação, banco de dados, eu uso através do API Gateway, com todo o meu back-end feito em Lambda, e qualquer persistência de banco, eu vou usando o DynamoDB. Então muda bastante como a gente está acostumado a ver aquela arquitetura de 3 camadas, né? E aí também, dependendo como eu faço, como eu tenho meu padrão de acesso, a gente tem hoje também, que vem crescendo bastante, a adoção de APIs de grafo, né, GraphQL. Então, se você for ver como que esse cara pode fazer sentido para mim. Vamos pensar num modelo tradicional de API quando eu quero recuperar dado. Né, eu quero, por exemplo, aqui é uma API pode ser um WordPress da vida, eu vou fazer toda a recuperação dos meus posts, uma listagem dos posts, tudo mais. Então eu tenho que chamar um monte de APIs separadas, né, para consolidar um payload único. Então eu tenho que chamar o barra posts para pegar a listagem dos posts, aí para cada um deles eu tenho que chamar um barra postinfo para pegar, né, um pouquinho de cada um desses caras, descrição, alguma coisa do gênero. Depois eu tenho que pegar só o título, né, os posts de um autor, né, os posts que começam com o nome X, né, os comentários daquele post. Então eu tenho que fazer um monte de chamada para montar um único payload. Isso daí me custa em termos de dinheiro, em termos de latência. Com GraphQL, eu consigo definir um esquema, né, com o modelo de dados de cada um dos payloads, né, de cada um dos meus, na verdade, das minhas entidades. Então, a entidade usuário, a entidade post, a entidade comentário, qualquer coisa. Né, e eu consigo definir minhas queries e quais são os campos, né, os atributos, e onde cada um desses atributos mora na hora de fazer a query. Então, esse cara vai buscar em todos os data sources que eu tenho, mas numa única chamada. Né? Então esse cara vai me trazer bem mais agilidade. Qual é o contra disso? Se eu for dono do meu front-end, né, e se eu tiver também, não revendendo, mas distribuindo essa API, né, para outros clientes, para outros parceiros, todos têm que implementar, sair do modelo de REST APIs, né, de HTTP, nos seus fronts, e implementar uma API de grafo. Né? Então acaba sendo uma mudança na forma também de desenvolver o front. Mas daí permite que, com um serviço como o AppSync, na verdade, que é o nosso serviço de APIs de grafo gerenciado, que também é serverless, você permite que você tenha essa colaboração com os times, né, em tempo real, conforme você vai montando o esquema. Né, você consegue, ele suporta que a minha API esteja offline, né, então se eu estiver usando esse cara, por exemplo, num aplicativo móvel e eu perco conexão com a internet, ele faz um buffer das requisições, de tudo que eu estou fazendo. Quando eu tiver internet de novo, eu faço a sincronia, né, com a conta da AWS. Né, eu consigo mesclar várias data sources, então se eu tiver alguma coisa que está no Elasticsearch, se tiver outra coisa que vai chamar um Lambda, se tiver um banco de dados que está no Dynamo, eu consigo mesclar várias data sources, né, numa única chamada, e eu tenho todo o mesmo tipo de controle de acesso, né, autenticação, autorização, baseado em JWT, em permissões do IAM, quem pode chamar o que, quem não pode chamar o que. E aí pensando em como que esse cara se comportaria, né, como eu falei, com diversos data sources, eu ainda tenho lá meu front, né, num bucket, eu tenho uma distribuição única do CloudFront, né, pensando no mesmo desenho que eu mostrei da HTTP regional ou Cloud Optimized, né, de que eu posso usar uma distribuição do CloudFront para distribuir tudo. Né, então eu tenho uma única distribuição do CloudFront, né, por exemplo, e aí baseado no que eu chamo, se eu colocar só meu site.com, ele vai direcionar o tráfego pro S3, vai carregar meu site. Se eu chamar api.meusite.com, seja ela REST ou GraphQL, nesse caso com AppSync, né, em GraphQL, ele vai direcionar a chamada para o AppSync, com tudo que eu tiver de autenticação, headers, né, de autorização, tudo mais. E dependendo da chamada que eu estou fazendo, o AppSync se responsabiliza em buscar em diversas data sources de uma vez só, agrega esse cara, consolida num payload único e manda para frente. Né? E aí, mudando um pouco também, se eu estiver trabalhando, né, muitas vezes a gente vê que um microserviço ou um serviço não é necessariamente uma função simples.
né? Eu preciso fazer várias mini tarefinhas para conseguir terminar um processo maior, né? Então vamos pensar como exemplo um iFood, um Uber, né, um 99 Táxi, qualquer coisa que eu tenha que orquestrar várias coisas, até mesmo a compra, quando eu estou reservando uma passagem na TAM, na Gol, né, uma passagem de avião, eu tenho vários caminhos para fazer. Né? Então pensa ali, vamos no caminho do Uber. Poxa, eu, Henrique, estou pedindo um Uber aqui em casa. Então eu vou lá, coloco meu endereço, peço, né, uma chamada, starto o fluxo de uma chamada, eu vou lá, vou disparar em paralelo para vários motoristas, vou ver se tem um motorista perto, algum deles vai aceitar, né, vai validar se o cara está vindo ou não, vai fazer um pooling de tempos em tempos para ver onde que ele está. Né, se eu cancelar, tentar fazer a cobrança do meu cartão de crédito. Né, se der pau, ele tem que resetar e cancelar. Se aprovar e começar a corrida, em algum momento eu cancelar ou ele cancelar, tem que fazer o estorno daquela compra. Né, quando terminar a corrida, tem que finalizar também o pagamento, finalizar a corrida, dar o feedback do cara. Então você vê que são vários passos e não necessariamente terminam no mesmo momento. Então às vezes eu tenho que orquestrar, né, vários microserviços, várias chamadas e vários casos que podem acontecer naquele serviço, né, tolerância de falha, um fork, um split, um join, qualquer coisa, né, uma compensação. E aí nesse caso a gente tem o Step Functions, né, que ele trabalha no conceito de máquina de estado, né, state machine. Então ele me permite criar um workflow visual, onde eu consigo orquestrar diversas chamadas de microserviço. E aí vocês podem pensar que cada a grosso modo, né, cada uma dessas caixinhas que eu estou mostrando aqui pode ser uma tarefa lambda, uma função lambda. Esse cara ele trabalha com uma linguagem que chama ASL, né, Amazon State Language, que até pouquíssimo tempo atrás era só em JSON, agora também tem suporte a YAML. Né, e ele originalmente, além de ter suas próprias funçõezinhas específicas, né, uma função como você consegue ver aqui de captura de falha, uma função de decisão, né, o que é o choice, para onde ele vai liberar, para onde ele vai direcionar a tarefa, função de split, paralelo, join. Né, então, além de ter essas suas funções, o wait, retry, ele faria também integrações com função lambda. Agora, não só com funções lambda, mas tem uma vasta gama de outros serviços que o Step Function integra. Então, numa única chamada, ali num nó do meu workflow, eu posso colocar uma mensagem numa fila ou num tópico, fazer uma chamada numa API que está exposta via API Gateway, né, iniciar um job de batch no AWS Batch, né, começar a treinar um modelo no SageMaker. Ele também expõe todas as APIs de administração, né, do EKS, do ECS, para eu subir um cluster, subir um serviço, drenar um cluster, drenar um serviço. Então, se eu estiver trabalhando com orquestração para gestão do meu cluster, eu consigo também usar ele para drenar tarefa, matar um cluster, matar um serviço, né, de uma forma bem mais automatizada e elegante. E a melhor parte é que ele guarda estado diferente do Lambda. Uma vez que o Lambda termina de executar, eu só tenho o log dele para ver se deu certo ou errado. No Step Function eu vejo, né, cada um daqueles pontinhos verdes é, na verdade, o caminho que foi, né, o trace daquela execução. Se estiver vermelho em algum ponto, quer dizer que é ali que deu erro, eu consigo fazer um reprocessamento, né, então eu consigo enriquecer bem mais os meus microserviços. Se eu quiser implementar um padrão Saga, né, de compensação, por exemplo, naquele caso que eu falei do Uber, ou quando eu vou comprar uma passagem de avião, eu consigo usar esse cara para integrar e criar, orquestrar e integrar meus microserviços. E aí a gente tem outros padrões também, né, como eu falei, essa parte da integração com serviços diretos é razoavelmente nova, né, não tem nem 2 anos. Antes disso a gente tinha o padrão que a gente chama de pooling, né, quer dizer, eu estou criando um job, alguma coisa do gênero, eu tenho que ter uma função lambda, né, para sempre consultar o status daquele job. Né? Então, por exemplo, tenho que rodar um job de batch. Né? Então, começa meu Step Functions, começa minha máquina de estado, eu tenho uma lambda que inicia, né, o processo do batch, ele vai esperar tantos segundos, aí vai ter uma outra lambda que vai chamar a API do AWS Batch para ver se com aquele job ID, para ver se ele já completou ou não. Se ele completou, ele termina as coisas e ele tem um outro lambda que publica lá uma mensagem no SNS só para notificar que rolou. Se não completou, ele volta para o passo de esperar X segundos para testar de novo, né? E aí eu fico chamando, gastando dinheiro do Lambda, gastando dinheiro que a minha máquina de estado ainda está viva,
né? Então agora eu não preciso mais fazer isso, né? Então com essas integrações diretas, eu starto um job de batch, ele só vai sair daquele estado quando o job terminar, com sucesso ou com erro, e aí a própria integração, né, caso tenha sucesso ou caso tenha erro, já é botar uma mensagem na fila do SNS, né, seja ela de sucesso, seja ela de falha. Então isso deixa meu workflow bem mais enxuto também, fácil de gerenciar. Né. E aí tem uma outra novidade, né, que apareceu no Reinvent de 2019, que endereça alguns outros casos de uso. Então, originalmente, o Step Functions, a gente hoje tem o Standard, né, e o Express Workflows. O Standard Workflow, uma máquina de estado, né, um workflow, uma execução que eu crio, ele pode durar até um ano. Né, e ele tem um throughput, na verdade, um TPS, né, um pouco mais limitado, e ele trabalha com transições. Né, então, toda a parte de precificação dele é baseado na transição de estado. Né, saiu de um nó, foi para outro nó, conta como uma transição. Então, para aqueles workflows, como por exemplo do Uber, né, do 99, do iFood, né, do Rappi, que pode ter muito vai e vem, né, não tem esse motorista, esse pedido não está disponível, não foi o cartão, esse cara pode começar a ficar caro se você, né, multiplicar pela escala que a adoção desses aplicativos tem. Então, agora tem o Express Workflows, né, que eles podem ser, eu posso ter um workflow que é puramente express, ou começar um standard e dele derivar, né, ter um aninhado, um nested workflow que é express, e esse cara, ele não dura um ano, né, ele é bem mais rápido, agora, né, ele dura no máximo 5 minutos, então ele é para fazer workflows, né, integrações totalmente sistêmicas, né, porque eu não tenho mais aquele ponto de parada que eu tenho no standard workflow, se eu quiser parar num momento que eu vou ter que depender de uma pessoa para começar uma tarefa e clicar no OK para passar o workflow para frente. Esse cara eu não tenho. Então eu tenho um TPS, né, um throughput violento. Né, eu tenho até 100 mil transações por segundo em paralelo. Né, e aí toda a forma de billing dele não é mais por transição, e sim por segundo executado daquele workflow. Né, então se eu conseguir otimizar esse cara, é muito melhor e sai muito mais barato. Então isso libera uma outra gama de microserviços de casos de uso para o serviço, né? Principalmente esse de orquestração com muitas idas e vindas. E aí, também por último, para a gente falar de um caso que cada vez mais a gente vê crescendo, né, que são arquiteturas orientadas a eventos, né, Event-Driven Architectures. A AWS ela tem o Amazon Event Bridge, né, que também foi lançado razoavelmente há pouco tempo, né, no Summit de 2019, em Nova York. Então, julho de 2019, ele é um barramento de eventos, né, serverless. Então, vamos pensar como que esse cara funciona. Ele tem 3 grandes pontos de integração. Né? Se vocês já utilizavam em algum momento o CloudWatch Events, né, vocês sabem que o CloudWatch Events ele consegue tanto recuperar, né, eventos que acontecem nos serviços da AWS. Então, subiu um EC2, matei um EC2, coloquei mensagem, chamei, né, uma API do CloudTrail, né, coloquei uma mensagem numa fila do SNS, coloquei numa fila do SQS, num tópico do SNS, né, criei um cluster de RDS, algo do gênero. E aí ele também consegue ser estimulado por expressão de cron. Né, então vai disparar alguma coisa a cada um dia, a cada 15 minutos, toda sexta-feira do mês, uma coisa do gênero. O Event Bridge ele tem esse barramento default, né, que é onde os serviços da AWS vão emitir os seus eventos. Né. Ele permite que você também integre com diversas aplicações SaaS, né, então Datadog, MongoDB Atlas, né, o ServiceNow, diversas outras ferramentas já têm um SignOFX, ele já tem barramentos próprios, eles já emitem eventos próprios para o Event Bridge. Né, então você consegue ver aqui que tem esses SaaS apps, né, ele já tem um evento que vai ser emitido e ele tem um barramento dedicado pros parceiros, né, para essas soluções de SaaS. E ele tem um terceiro ponto ali dos barramentos, que é o Custom Event Bus. Né, você cria seu próprio barramento de evento, e aí pensando em aplicações mesmo que você está montando, você consegue criar N barramentos, né, e aí depende da sua estratégia de distribuição de eventos dentro da empresa. Em geral, né, cada serviço ou cada time de produto é dono de um barramento. E aí ele é dono do que entra e o que sai daqueles eventos, né, as regras e os eventos que ele
consome e que ele gera. Então, por exemplo, um evento, um microserviço, uma empresa que tem um e-commerce, uma Amazon.com, pode ter vários barramentos. Então, pode ter um barramento para payment, né, para pagamentos, um para o carrinho, um para envios, para shipping, um para produtos. Né? Então, quando alguém fizer algum para wishlist, né, para a lista de desejo, então eu vou lá e faço um pagamento. Né? Esse cara vai gerar um evento de pagamento realizado com sucesso, né, com falha. São várias regras. E dessas regras, né, cada evento que cai no meu barramento, eu consigo criar regras que estimulam, que chamem outros serviços da AWS. Então, uma regra ela pode disparar um evento do Lambda, uma função Lambda, mandar uma fila, um arquivo, né, uma mensagem para o SNS, para o SQS, para um outro Event Bridge. Ele pode chamar um API Gateway, ele pode começar diretamente um Step Function. Né, então, uma pessoa, né, eu via API Gateway, fiz uma chamada, né, para fazer uma compra de uma passagem. Então, diretamente, o API Gateway invoca o Event Bridge, né, já apontando qual barramento de compra, com um evento específico, e esse evento vai disparar uma regra que dispara um Step Functions, para iniciar toda a orquestração daquele meu microserviço. Né, todas as possíveis idas e vindas, compensações, falhas, tudo mais. Agora ele também tem APIs Destination, né, então se você tiver alguma coisa num endpoint externo, você consegue mandar para ele, por exemplo, para um Datadog, né, para um AppDynamics, eventos específicos para você consolidar no seu APM. Né? E internamente, dentro do próprio serviço, ele tem duas outras features muito interessantes. Né? Então ele tem um cara que chama Schema Registry. Então, de acordo com o que vai entrando e saindo dos eventos nos seus barramentos, né, o próprio serviço vai descobrindo, né, a forma desses eventos, né, o payload desses eventos, e vai gerando esse registry para você. E aí, se você estiver trabalhando com algum toolkit da AWS, né, um AWS Toolkit no Visual Code, no IntelliJ, no Eclipse, né, você consegue integrar e já montar as classes desses eventos para já sair trabalhando. Também hoje os barramentos eles têm toda a parte de DLQ, de Event Replay, de arquivação de um evento. Então, se tiver alguma coisa de errado que não tiver certo com aquele evento, né, tiver um problema, eu consigo arquivar esses caras, né, se tiver, depois eu consigo fazer um replay deles, reprocessar todos os eventos que eu estou armazenando no meu barramento. E também toda para essa parte de integração, as regras que chamam outras APIs externas, né, endpoints HTTPs externos, eu consigo configurar toda a parte de autenticação nessas APIs, como que eu vou fazer o rate limit, porque às vezes eu estou chamando uma API de um SaaS, que tem um limite ali que eu posso chamar de vezes por minuto. Se tiver algum problema, ele vai fazendo retry, ele vai implementando exponential backoff, quer dizer, então, em vez de fazer a chamada a cada 1 minuto, deu erro, ele vai chamar 1 minuto, deu erro de novo, vai chamar a cada 3 minutos, deu um outro erro, vai chamar a cada 10 minutos, né, para garantir que você tenha tempo de resolver o que está de errado com o seu back-end. Né. Então, pensando tudo isso que a gente conversou agora, né, por onde que eu começo a desenvolver minhas aplicações serverless? Né? Eu já falei do Lambda, falei do API Gateway, do AppSync, do Event Bridge, né, de várias opções que a gente tem. Então é interessante sempre eu escolher um framework, né, para desenvolver isso e tentar consolidar esse framework pela minha empresa. Né, e a AWS tem diversos frameworks para casos de uso diferentes, e a gente tem frameworks de parceiros também. Então pensando na aplicação serverless mesmo, eu tenho o SUN e o Serverless Framework, que são os dois principais frameworks que a gente vê no mercado hoje. O SUN, que é onde a gente vai focar aqui mais, ele é uma extensão do CloudFormation, para quem já usou esse cara, com recursos específicos para serverless. Então eu consigo criar funções, APIs, tabelas do Dynamo, e eu ainda consigo utilizar todo o resto do que eu já tinha no CloudFormation. Só que ele simplifica bem mais a criação de alguns recursos para mim. Então você vê que esse aqui é um template do SUN, eu tenho que incluir o transform ali em cima para falar que eu estou usando os recursos de serverless. E aí tudo que tem AWS serverless são recursos novos. Então nesse caso estou definindo uma função Lambda, eu tenho alguns atributos ali, o runtime, handler, onde que esse cara está. Eu tenho uma policy, o SUN me entrega um monte de policy padrão, pré-customizada já do que eu posso fazer nas minhas funções. Então nesse caso eu estou definindo uma função que pode fazer um read numa tabela do Dynamo, eu falo qual é a tabela. O events ali é como que essa função é exposta. Então no caso ela está sendo exposta via um API Gateway. Eu falo qual é o path, então /products /product ID, e é o método get. E embaixo eu estou criando ali uma tabela do Dynamo, product table,
né? Esse Simple Table cria uma tabela do DynamoDB e eu estou referenciando ela, inclusive, na minha policy do IAM. Quer dizer que essa lambda vai poder fazer uma read nessa tabela. Então é uma forma muito mais simples, sei lá, 20 linhas eu crio um monte de recurso. O C ele não é só esse framework, ele também tem um CLI, né, todo ferramental, então se eu quiser fazer teste local nesse cara, debug, ajudar no deploy, monitoramento, eu consigo fazer isso tudo via Sun CLI. Ele trabalha baseado em Docker, né, então você vai instalar algumas imagens você vai baixar algumas imagens que vão emular o ambiente de execução, o container do Lambda e da API Gateway, então você consegue simular esses caras trabalhar localmente, né, executando o Lambda e API Gateway, simulando toda a parte do runtime, dos timeouts, limite de memória, você consegue fazer tail dos logs que você está gerando, do próprio CloudWatch Logs, né? Você usa um Sun CLI, faz um tail, fala qual é o log group e ele vai gerar esse cara para você, conforme ele vai atualizando. Então tem um monte de facilidade para o desenvolvedor também. E a gente tem outros frameworks, né? Pensando para outros casos de uso. Né? Pensando propriamente para a infraestrutura que está gerenciando, que eu estou gerenciando, que está suportando toda a minha aplicação, a gente tem o CDK, né, que é o Cloud Development Kit. Ele é uma abstração de mais alto nível do CloudFormation. Né? Então ele trabalha de verdade com linguagem de programação. Então tudo que você quiser definir da sua infra como linguagem, ele é realmente infra as a code. Então eu vou criar ali, como vocês conseguem ver, né, VPC igual new VPC. Se eu quiser criar um cluster de container, eu falo cluster igual new ess.cluster, falo qual VPC que esse cara vai morar. Né, o serviço, eu posso configurar um service passando qual é a imagem, onde está esse cara, né, como que eu vou expor ele, se é com Network Load Balancer, se não é. Né, então tudo que eu precisar criar, né, meu autoscaling group, eu vou definindo em linguagem. Isso é ótimo para definir não a aplicação do serverless em si. Nesse caso é legal usar o Sun. Agora o CDK ele cai muito bem quando eu quero gerenciar toda a parte da arquitetura mesmo, da minha infraestrutura. Minhas VPCs, meus clusters, minhas regras de roteamento, meu DNS, né, um AD, tudo que é a infraestrutura que é compartilhada entre várias aplicações, esse cara cai como uma luva. Até porque você consegue trazer mais perto a linguagem que os seus desenvolvedores mexem na aplicação com a linguagem que você mexe com a sua infraestrutura. Então fica tudo bem padronizado. E ele tem suporte para JavaScript, com TypeScript, Python, Java, C Sharp, né, e outras linguagens que a gente está planejando. Caso vocês queiram entender um pouco mais sobre o serviço, tem o cdkworkshop.com, né, que é um workshop oficial da AWS para isso. E tem outros samples no nosso Git, tanto do AWS Labs, né, o próprio CDK ele é open source. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pull request, quiserem entender um pouco melhor como ele funciona por baixo dos panos. E a gente tem o Amplify, né, o Amplify Framework, que basicamente ele é um framework dividido em 3 partes. Né, pensando em aplicações full stack principalmente, né, o framework dele é uma lib, né, que você vai importar na sua aplicação, front. Ele tem uma abstração já de alguns SDKs da AWS para facilitar a vida do desenvolvedor de front. Então ele vai ter alguns tanto para iOS, para Android nativos e web, né, ou React Native, ou Angular, Vue, React. Né, ele tem essas libs para essas linguagens que você abstrai a chamada, por exemplo, do Cognito para autenticação, do API Gateway ou do AppSync para APIs, né, do SNS, para PubSub, para tópicos do IoT MQTT, né, do IoT Core, tópicos em MQTT, né, ou do S3 para storage. Então ele tem diversos pontos que facilitam a vida do desenvolvedor para sair configurando. Né. Ele tem algumas CLIs, né, então ele permite que você já vai fazendo configurações automáticas, né, e automaticamente adicionando serviços novos, né, recursos novos para a minha aplicação. Então, para o próprio CLI, você não só faz o deploy, teste local, mas você vai começa uma aplicação do zero e fala um Amplify, eu vou mostrar um exemplo, por exemplo, aqui, mas um Amplify add API. Então, ali você já configura um API, fala se é do tipo API Gateway, né, ou se é do tipo GraphQL. Se for do tipo GraphQL via CLI, você vai definindo o esquema da sua aplicação, quais são os data sources, você pode criar um data source exclusivo, pode criar um user pool do Cognito, né? Então tudo via CLI você vai criando sua aplicação full stack. Né? Se você quiser hospedar ela pelo próprio CLI, você já cria uma distribuição, você já fala que ela vai morar no S3, qual é o bucket, se você quer expor ela via CloudFront, qual é a distribuição, configurações da distribuição.
né, e ele tem essas ferramentas, né, para desenvolvedor, então você consegue também integrar ela com algumas IDEs da AWS, e ela tem um console, né, para você gerenciar tudo que está acontecendo, da parte do pipeline. E aí pelo CLI que eu falei, né, que você já consegue ir criando tudo, né, usando alguma convenção que a gente já implementa, principalmente para GraphQL, mas você consegue gerenciar esses ambientes, os mocks, tudo bonitinho. Então se eu dar um Amplify init, criar uma aplicação do zero, e falar que eu quero adicionar uma API, ele vai lá falar para mim qual que é o tipo de API que eu estou criando, se é REST, quais são os resources que eu tenho, como que vai chamar esse resource. Né, se eu for uma API de GraphQL, ele vai começar a definir o esquema junto comigo. Né, você consegue mocar esse cara, e quando você dá um Amplify Push, ele vai fazer ele vai transformar esse cara no CloudFormation e vai mandar para o serviço. Né, e aí toda a parte fica gerida por esses templates que são gerados dentro da aplicação, né, tanto do front quanto do back-end. Né, e aí eu tenho alguns casos de uso para isso. Né, então eu consigo, nem todos os casos são aderidos, né, então alguns back-ends podem ser melhor aproveitados usando o SAN, né, como API Gateway, com Lambda. Agora, se eu tiver uma aplicação full stack, né, ou uma aplicação web, uma aplicação progressiva baseada em React, esse cara, sempre que tem alguma coisa com API mais de front-end, o Amplify ele cai muito bem. Né, se não via CLI, principalmente com o framework, para abstrair essas chamadas. Né, e aí, por último, a gente sabe que nem tudo é amor, né, às vezes as coisas tem problemas, né? Às vezes minhas aplicações quebram, às vezes algum código tem algum problema, às vezes a aplicação está funcionando, mas ela não está impactando positivamente o meu negócio. Então, cada vez mais a gente tem que fazer um monitoramento da minha aplicação, e não só de forma operacional. Isso envolve três grandes partes, né, quando a gente fala de observabilidade. São métricas, logs e trace distribuído. Quando a gente fala de métrica, né, principalmente ali do Lambda, do API Gateway, todos os serviços, na verdade, ele já tem métricas embutidas, né, que vão gerar para mim. Então, o Lambda e o API Gateway tem algumas métricas de número de invocações, latência, duração. Para o API Gateway, os erros 400 e 500, quanto que bateu no cache, quanto não bateu. O Lambda tem quantas funções estão sendo executadas em concorrência, quanto que eu sofri de throttling, né, quantas mensagens foram para o DLQ, quantas, né, execuções foram para uma fila de falha. Então eu tenho um monte de fila já que eu já consigo, de métrica que eu consigo trabalhar. Né? A mesma coisa para log, né? Todos esses serviços já geram log para mim pro CloudWatch Logs, né? Tanto do Lambda quanto do API Gateway. No API Gateway eu consigo até definir alguns níveis, né, de erro de info para entender como que eu quero trabalhar. Consigo até falar se eu quero gravar a requisição inteira, né, o body desse cara, para depois fazer uma indexação, fazer alguma query melhor. E eu consigo definir isso ou no stage, né, de forma global, para todas as APIs, todos os resources daquele stage, ou fazer um overwrite ali método a método. E para o Lambda, qualquer coisa como é função, né, como é código, qualquer coisa que eu dê um print ln ali, um console log, ele vai para o CloudWatch. E se eu conseguir trabalhar com logs estruturados em JSON, é sempre melhor, porque esse cara eu consigo, baseado numa expressão, ou criar alarmes, né, em métricas baseadas naquela entrada do log, e também eu consigo exportar ou para Elasticsearch ou para S3, né, para deixar armazenado num ponto específico, e aí fazer um dashboard mais bacanoso com Kibana, né, com QuickSight. E aí, por último, toda a parte, a gente falou de métrica e log, a gente também tem tracings. Quer dizer, eu quero entender tudo o que aconteceu com a minha aplicação, desde o momento que o usuário clicou ali no botão requisitar alguma coisa, né, comprar alguma coisa, até chegar no último banco de dados, no último nó daquele microserviço. Então o X-Ray ele é um serviço da AWS, é o AWS X-Ray, que faz esse papel de tracing distribuído. Então muitos serviços como o API Gateway, o Lambda, o SNS, SQS, Event Bridge, o Step Functions, ele já tem o tracing habilitado. Então se você habilitar em todos esses serviços, você vai ver alguma coisa parecida com isso no seu mapa. Né? A partir de um client batendo no API Gateway, invocando um Lambda, que invocou um DynamoDB. Mas eu também consigo capturar em nível de código, né, instrumentar outras chamadas, como por exemplo quando eu chamar um recurso AWS dentro de um Lambda, quando eu chamar um recurso externo via um client HTTP, chamar por exemplo, uma API dos Correios, né, uma API de pagamento, né, ou integrar com Stripe, então eu consigo montar um mapa do serviço bem mais completo, e dentro de um próprio nó
definir diversos subsegmentos, como a gente consegue ver aqui. Né? E aí, para uma única requisição, eu consigo ver a linha da vida desse cara, quanto tempo cada coisa, cada passo ali tomou. Né? Então, nesse último caso aqui, eu consigo ver que dentro da minha função lambda, eu tive aquele período de inicialização, né, que é o cold start, que a gente chama, né, o período da lambda esquentar o container, baixar o código, instalar o código e rodar tudo. Né, e eu tive um período ali de 760 milissegundos para chamar o S3, né, fazer uma chamada de API put object. E mesmo assim ela teve um código 404. Né, então quer dizer, o bucket não existe, tem alguma coisa. Então através disso eu consigo entender como que a minha aplicação está se comportando, como cada request se comporta, e como que eu consigo fazer o troubleshoot melhor, cada vez mais estar antenado com o que acontece na minha aplicação. A mesma coisa usando o X-Ray Analytics, né, ele vai olhar tudo que eu estou fazendo ali, todas as minhas requisições, ele vai me distribuir, né, vai ter um gráfico ali de como que a minha latência está sendo distribuída ao longo do tempo. Então você pode ver que ali o P95, né, são 95% das minhas requisições, estão abaixo de, sei lá, 2 segundos, né, de latência. Então eu consigo entender, poxa, isso daí é bom, isso é ruim, né, eu preciso tunar, quer dizer, 95% das minhas funções levam quase 2 segundos para executar. Pode ser que algo de errado não esteja certo aí, né, vamos ver, né, se eu consigo melhorar no tempo, né, se é alguma dependência que eu estou chamando errado, se esse problema está específico numa tabela do Dynamo, quer dizer, a tabela do Dynamo pode não estar com os melhores índices, né, então está desbalanceada a minha query, né, então eu consigo ter uma visão bem interessante do que está acontecendo com a minha aplicação. Né. Então, pessoal, eu sei que a gente falou bastante coisa, até passamos um pouquinho dos minutos que tinha programado para essa sessão. Espero que tenha sido proveitoso para a gente começar a colocar a mão na massa com alguns conceitos, e a gente vai trabalhando melhor esses conceitos e como que a gente pode ir melhorando algumas arquiteturas, melhores práticas para implementar com Step Functions, com Event Bridge, com API Gateway, na mensageria, ao longo desses 2 dias. Bacana? Então, muito obrigado e até as próximas palestras, pessoal.